Oi! Para começar, eu vou usar esse corretivo na cor número 2 da Ruby Rose em toda a minha pálpebra móvel. E eu não vou aplicar agora na olheira, porque como as sombras vão cair, eu vou limpar depois com lencinho, então é melhor deixar para aplicar o corretivo embaixo só depois que o olho já estiver pronto. Agora eu vou usar um lápis de jumbo branco em toda a minha pálpebra móvel. Eu escolhi um que tem bastante glitter para que eu não precise aplicar mais glitter por cima e ele dê um brilho extra em toda a sombra. E ele vai servir como base de sombras para ajudar tanto na fixação quanto na pigmentação das minhas sombras futuras. Agora com a sombra rosa bem pigmentada, eu vou aplicar com uma esponjinha em toda essa parte que eu apliquei o lápis jumbo, dando uma atenção especial para o canto interno e até a metade do olho. Aí quando chegar mais perto do canto externo, eu dou uma leve esfumada com a própria esponjinha mesmo, só para não ficar aquela marcação muito forte. Sombra rosa aplicada, agora eu vou usar duas sombras laranjas, uma mais escura e uma mais clara. E para começar, eu vou usar a sombra escura em todo o meu canto externo e já puxando pelo côncavo até o canto interno. Eu usei um pincelzinho bem fininho para poder fazer essa marcação mais precisa. Então eu fui meio que construindo e desenhando um côncavo mais alto para ficar um efeito bem carnaval mesmo, bem extravagante. Então você vai no movimento de vai e vem e fazendo essa marcação toda. Depois de milhares de movimentos de vai e vem, eu achei que tinha necessidade de dar uma retocada na sombra rosa. Então eu usei a mesma esponjinha e depois com o pincelzinho e a sombra laranja mais clara, eu apliquei na altura do côncavo para deixar uma transição mais natural. Eu achei que tudo estava um pouco discreto ainda, então eu usei essa sombra laranja, que ela é bem metálica em toda a altura do côncavo, para deixar meio que um brilho extra ali. E como ela é um pouquinho mais escura, ela deu uma aprofundada no côncavo e deixou mais marcado do que já estava. E como sempre, eu dei uma suavizada na borda com os dedos. Eu também resolvi passar essa sombra rosa, que ela é um pouquinho metálica, em todo o meu canto interno, para ajudar também a dar um pouco mais de brilho e dar uma iluminada nesse olho. Agora com essa sombra marrom da Fenza, eu vou pegar com o meu pincel W110 da Macrylan e vou marcar toda a dobrinha do meu côncavo ali, bem na dobrinha mesmo, e fazendo uma marcação bem forte para deixar esse olho mais profundo e um olho mais dramático. Agora, depois que eu apliquei, eu vou esfumar com o mesmo pincel para deixar um efeito mais natural. E claro, dei uma esfumadinha com os dedos. Agora eu usei uma sombra branca normal no meu canto interno para iluminar. Eu tô gostando muito desse efeito e tô usando em todas as maquiagens. Agora eu peguei um lencinho umedecido e tirei toda a sombra que tinha caído no meu rosto. Com o lápis preto da Miss France, eu apliquei na minha linha d'água superior e inferior. Passei uma camada bem grossa, assim, pra ficar bem preto e bem dramático. E claro que não poderia faltar o delineado. Eu usei o meu delineador preto da Vivai, ele é maravilhoso, eu não canso de elogiar. E eu comecei fazendo o delineado normal, na altura da raiz dos cílios. Fiz um pouco mais grosso para poder deixar um efeito mais marcado. E esse pincelzinho ele ajuda muito, eu tô gostando muito de fazer delineado assim, com o olho aberto mesmo. Acho que ele faz o contorno perfeito, não borra, deixa incrível, então é uma dica pra vocês. E depois que eu fiz o delineado normal, eu puxei o gatinho, dessa vez eu consegui fazer de primeira. Eu tô gostando também de fazer desse jeito, que é dar uma puxadinha de leve e fazer com que o próprio contorno do meu olho faça o delineado gatinho. Talvez eu faça um vídeo pra vocês em breve ensinando mais ou menos isso. Então eu fiz um delineado bem grosso, bem marcado, pra deixar essa maquiagem super carnaval. Se você tiver algumas pedrinhas ou até aqueles tipo confetezinhos de maquiagem, você pode colar assim abaixo do delineado. Acho que fica super lindo e é uma dica aí pra vocês.
Agora é a hora da máscara. Eu usei duas máscaras, a Volume Express da Maybelline e a máscara da Miss France, que é maravilhosa. E como sempre, eu usei o aplicador da máscara da Maybelline com o produto da máscara da Miss France. É uma misturinha que eu tô adorando fazer. E eu fiz uma camada bem grossa nos cílios superiores. Eu poderia ter usado cílios postiços, mas achei melhor não colocar. Mas se você gosta, pode usar à vontade. Eu acho que a maquiagem super pede um cílio poderoso. Então eu apliquei uma boa camada e deixei bem volumoso. E depois eu gosto de vir com o pincel da máscara da Miss France e dar o acabamento final. Agora eu usei essas duas sombras, uma roxinha e uma rosinha. Misturei no pincel e passei onde eu tinha aplicado o lápis preto, para fazer esse meio que um colorido na parte de baixo, eu achava precisando. E depois, com o próprio lápis preto mesmo, que eu usei no começo, eu retoquei. Eu achei que tinha ficado um pouco claro, mas se você gosta desse efeito mais claro, fique à vontade. E também apliquei a máscara da Miss France nos meus cílios inferiores. E os olhos estão prontos. Agora na pele eu comecei usando uma base líquida como corretivo. Eu tô adorando usar assim porque minha olheira tá bem controlada. Então ela meio que dá uma boa cobertura e eu aproveitei para puxar assim pra bochecha para dar uma minimizada nas minhas sardas, na minha vermelhidão. Então com esse mesmo pincelzinho do corretivo da Fenza eu fiz tudo isso e achei que ficou um efeito bem bacana. Depois que eu terminei de aplicar essa base, eu selei todos os produtos líquidos com esse pó da Ruby Rose na cor 1, a partezinha mais clara, e ele tem uma boa cobertura, então eu super indico. E com a partezinha mais escura eu fiz o contorno da minha bochecha. Eu sempre uso esse produto, então é um super conhecido de vocês. E de blush eu escolhi um blush laranjinha, porque eu achei que ia combinar mais com a cor das sombras, enfim. Eu usei um pincelzinho bem molinho para ficar uma aplicação bem natural. De batom foi uma dúvida bem cruel, mas eu acabei chegando nesse rosinha bem clarinho, que ele é o número 11 da Avis Beauty. Ele fica bem clarinho e bem discreto, então eu aproveitei até para passar com o dedo para ficar mais discreto ainda, já que os olhos estão bem chamativos. E depois eu apliquei um gloss transparente, esse é da Essential Makeup, por todo o meu lábio, não apenas no centro, como eu gosto de usar, para deixar um efeito mais glossy. E a minha proposta de maquiagem para o carnaval é essa, espero que vocês tenham gostado e um beijo!